Olá, vamos direto ao ponto hoje. A gente vai mergulhar num conceito bem fascinante da psicanálise. Qual é, afinal, o objetivo dela? Muita gente acha que a análise serve para curar a gente ou para nos fazer felizes, mas e se o destino dessa jornada for algo, sei lá, completamente diferente? Algo muito mais profundo. Pois é, essa é a grande questão, né? Essa ideia de que terapia é um caminho direto para a felicidade, ela é super comum. É quase uma certeza para muita gente. Resolve os problemas internos e pronto, a felicidade chega como recompensa. Só que aí vem a virada. A psicanálise, lá na sua essência, meio que desafia essa noção. Ela vai sugerir que essa busca pela felicidade, sabe, como se fosse um estado permanente, isso aí pode ser uma baita armadilha. O verdadeiro objetivo, olha só, está em outro lugar. E aqui a gente consegue ver bem essa diferença. De um lado, tem essa busca pela felicidade que, vamos combinar, muitas vezes parece uma corrida sem fim. Do outro, o que a psicanálise realmente propõe, a tal da liberdade subjetiva. Ou seja, o foco muda, sai de um estado de tá tudo bem o tempo todo para a conquista de uma vida mais autêntica, sabe? Com mais autonomia. A fonte que a gente está analisando aqui usa uma metáfora bem forte para descrever o fim de uma análise. Ela diz que é como chegar ao altar. E calma, isso não tem nada a ver com religião, tá? É mais no sentido de ser um ponto de virada, uma transformação bem profunda mesmo. Quase como um rito de passagem para uma nova forma de existir. Beleza, esse caminho para a liberdade subjetiva, então, pode ser dividido em 3 grandes etapas. Vamos lá. A primeira é a queda do saber suposto. A segunda, a travessia do fantasma. E por último, a terceira é saber lidar com a falta. Bora dar uma olhada em cada uma delas com calma. Então vamos para a primeira etapa, a queda do saber. É a primeira grande prova no caminho. E o nome, queda do saber, soa bem dramático, né? E olha, de certa forma é mesmo, porque representa uma mudança fundamental na relação que a gente tem com o conhecimento sobre nós mesmos. Ok, o que é isso? Bom, o ponto de partida de toda análise é uma crença, que muitas vezes a gente nem percebe que tem. A gente acredita que um analista é o sujeito suposto saber. É como se a gente chegasse lá achando que aquela pessoa tem um mapa do nosso labirinto interior e que ela vai simplesmente apontar o caminho certo. E é aqui que acontece a tal da queda. O momento crucial é quando cai a ficha de que o analista não tem o manual de instruções da nossa vida. As respostas, na verdade, não estão com ele. E esse é o primeiro passo, e é um passo indispensável para a autonomia. Parar de terceirizar o saber sobre si mesmo. Beleza? Superado esse primeiro ponto, a gente vai para a segunda etapa e a coisa fica mais profunda. Depois de entender que as respostas não vêm de fora, o foco se volta todo para dentro, para nossa própria visão de mundo. Chegou a hora de atravessar o fantasma. E de novo, o fantasma em psicanálise não tem nada a ver com assombração, ok? Pensa nele como se fosse o nosso roteiro pessoal, a nossa narrativa principal. É como se fosse um óculos com uma lente única e muitas vezes meio distorcida, que a gente usa para interpretar tudo o que acontece. É essa lente que define quem a gente acha que é e o que a gente espera do mundo. Então, atravessar o fantasma é basicamente o ato de quebrar essa lente. É parar de ficar repetindo sempre o mesmo roteiro, sabe? Aquele roteiro inconsciente que a gente aplica em tudo quanto é cenário. Significa, no fim das contas, perceber que a nossa visão de mundo não é a realidade, mas sim uma construção. E a consequência disso é transformadora. Porque ao se libertar dessa visão única, a gente ganha a capacidade de criar as nossas próprias regras, os nossos próprios valores. A gente deixa de ser só um ator num roteiro que já estava escrito e passa a ser de fato o autor da própria vida. E isso tudo nos leva para a etapa final, que é talvez a mais paradoxal e a mais poderosa de todas. Entender a força que existe na falta. Pensa bem, a gente passa a vida tentando preencher nossos vazios, né? Fugindo daquela sensação de que tá faltando alguma coisa. A psicanálise vem e propõe exatamente o contrário. Encarar essa falta não como um defeito, mas como a condição básica da existência humana. A real é que ninguém é completo, ninguém pode ter tudo. E essa virada de chave na perspectiva é crucial. Como diz a citação, é a partir dessa falta que o desejo nasce. Ou seja, a falta não é um problema para a gente eliminar. Pelo contrário, pensa só, se a gente fosse completo, a gente não ia desejar nada. A gente não ia se mover, não ia criar, não ia amar. Então, o objetivo não é tampar o buraco, não é preencher o vazio, é aprender a usar esse vazio como combustível.
A falta se transforma no motor do desejo, naquela mola que empurra a gente para frente, sabe? Em direção a novos projetos, novas relações, novas formas de ser. Certo. Então, depois de passar por essas 3 etapas, a queda do saber, a travessia do fantasma e a aceitação da falta, o que é que a gente alcança? Bom, a gente chega, finalmente, no verdadeiro objetivo. Mas afinal, o que é essa tal de liberdade subjetiva? Bom, é a capacidade de criar as próprias regras, se livrando daquele roteiro fixo do fantasma. É poder agir no mundo com autonomia, sem precisar da aprovação de um especialista. É usar a nossa própria incompletude como um motor para o desejo. E o mais importante, é viver com a flexibilidade de enxergar o mundo por vários ângulos, e não só por um. O ponto crucial, então, é este. O fim da análise não promete um final feliz de conto de fadas. Não mesmo. O que ela oferece é algo muito mais robusto, mais real. É uma nova maneira de estar no mundo. Uma existência que é guiada pela própria autoria, pelo próprio desejo, e não por uma busca sem fim para preencher um vazio que, no fim das contas, é a nossa maior força. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Se o objetivo não é encontrar todas as respostas, mas sim aprender a formular perguntas melhores, perguntas mais potentes e pessoais sobre a própria existência, qual pergunta valeria a pena começar a se fazer hoje?